Corinthians pode trocar Pedro Raul por Lucas Alary do Internacional? Atacante por atacante, Fel? É positivo, é bom, existe uma conversa para isso, essa inversão de valores. Pedro Raul não tá jogando nada no Corinthians, o Alary não tá jogando nada no Internacional. Quem sabe essa troca pode virar alguma coisa, além de ser positivo, existe negociação e eu vou explicar para você. Contratar o Roger Guedes para ganhar 4 milhões de reais mensais, sendo que você pode usar essa grana e contratar quatro jogadores bons, 4 jogadores que chegam para ser titular. Memphis Depay tem que ser titular hoje. Que história é essa que jogou contra o Cuiabá, jogou contra o Racing e o cara tem que descansar hoje? Irmão, é semifinal, irmão. É sangue no olho, é jogo da vida. Vale vaga para final, tem que jogar. Renova ou não renova com o Angel Romero? Tenho informações para trazer para vocês agora neste vídeo. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Estou vindo com um caminhão mesmo, recheado de informações para vocês. Sair daqui totalmente atualizado sobre tudo que acontece com o Timão, o seu clube do coração. Fiel, Corinthians, renovação com o Romero, troca de Pedro Raul com Alary, Memphis Depay joga ou não joga, Corinthians contrata Roger Guedes ou contrata 4 reforços bons, enfim, o vídeo está bombando. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada além de nos ajudar, combinado então? Então bora falar de Corinthians porque é o que interessa, porque o Corinthians enfrenta hoje o Racing em partida de semifinal. Já sabemos aqui o valor desta semifinal, trouxe no primeiro vídeo. Não é só um jejum de título de 6 anos que está em jogo, muito pelo contrário. Estamos falando aqui de 2 vagas para o ano que vem, uma para Libertadores e uma para a Copa do Brasil, fora que se o Corinthians for campeão vai embolsar 33 milhões de reais. Então não tem essa de poupar, porque muitos estão dizendo, vejo além de canais, alguns canais importantes que eu gosto de acompanhar, além da mídia também principal, né? Porque nós somos a mídia alternativa, mas é aqui que você encontra as principais notícias, tá? Que o Memphis Depay pode começar no banco, Ramon Dias deve optar por Memphis Depay começar no banco e que a opinião da maioria seria que o Memphis começasse no banco. Ora, Fiel, estamos falando de uma semifinal de campeonato de Sul-Americana. Estamos falando de uma vaga para Libertadores do ano que vem, caso o Corinthians vença o Cruzeiro na final. Estamos falando de 33 milhões de reais para o primeiro colocado. Por que que a gente vai começar com o nosso melhor jogador no banco de reservas? Começar com o Romero como titular, cara? Ah, fala sério, fala sério. Fala sério, irmão. Não tem condições. Tem que começar com o que temos de melhor, por tudo que está envolvido. Ai, corintianeiro, o Memphis jogou contra o Cuiabá o jogo inteiro, os 90 minutos. Jogou contra o Racing os 90 minutos e vai jogar hoje o jogo inteiro, o cara tá cansado. Tadinho dele, ele só ganha 3 milhões de reais por mês, vai jogar 3 jogos seguidos. Ah, Fel, tenha santa paciência. O cara é um gênio perto da área, o cara bate falta como ninguém, a gente viu aquele golaço de falta que ele fez contra o Atlético Paranaense. O cara é um cara que puxa a marcação para ele, o passe que ele deu pro gol do Yuri Alberto, tinha 5 caras marcando ele. É um cara que tem que jogar, é um cara que tem que estar ali perto da área, é um cara que incomoda, é um cara inteligente. Por que que vai começar com o cara no banco? Porque ele tá cansadinho ou porque tem que poupar ou tá com medo do cara se lesionar? Cara, se a gente for pensar em medos, não vamos pôr ele porque pode machucar, ele é um jogador caro. Então não adianta você contratar o cara. O Corinthians está pagando no cara é para esses momentos de decisão. O Corinthians paga um alto valor financeiro de 3 milhões de reais mensais, é para esses momentos de decisão, é para momento de desafogo, é para sair uma falta lá ele colocar na gaveta, é para ele colocar o Yuri Alberto na cara do gol, é para ele fazer gols, cara. Não é para ele ficar no banco de reservas em uma semifinal de campeonato, porque ele jogou o jogo inteiro contra o Cuiabá, me poupa, vai. Tem que entrar com o que tem de melhor. O mesmo vale para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto pode começar no banco para o Thales Magno jogar, porque o Thales Magno não jogou contra o Racing. Houve críticas por causa disso. Cara, hoje eu sou mais o Yuri Alberto que o Thales Magno. Não sei a opinião de vocês. Thales Magno, depois que saiu da posição de centroavante, ele tá fazendo gol todo jogo, cara. Como que você não vai pôr o Yuri Alberto pra jogar? Me explica isso aí. Como que você pode começar com o Memphis Depay e o Yuri Alberto no banco de reservas? Pra mim não faz sentido nenhum. Thales Magno tem que jogar. É importante, foi importante contra o Cuiabá, tá? É um jogador bom de bola, é um jogador habilidoso. Você viu que deu aquela ginga contra o Cuiabá, pôs na frente e sofreu o pênalti.
é um cara que tem que jogar. Se o Corinthians não optar por 3 atacantes, que eu acredito que não vai começar no banco. É a minha opinião. Tem que começar com o Memphis e Yuri Alberto. É o ataque que vem dando certo. É o ataque que a gente fez 5 gols no Atlético Paranaense, que não é um time bobo, tá fiel. É o que nós vemos apresentando de melhor futebol nesses últimos jogos. É Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque, tá? O Corinthians deve entrar com uma escalação com o Hugo Souza no gol, seguido de Fagner, que não gosto do Fagner, prefiro o Mateuzinho pela sua recomposição de bola. Pro Fagner ser expulso com 15 minutos de jogo é com 2 palitos, irmão. Porque ele só chega atrasado na bola e está fora de forma, tá? Mas ele deve entrar com o Fagner. Então, Hugo Souza no gol, Fagner, seguido de André Ramalho e Félix Torres. Já que o Kaká está machucado, eu prefiro o Félix Torres que o Gustavo Henrique. Porque o Félix Torres ele é mais rápido, ele corre mais do que o Gustavo Henrique, tá? Quem não lembra aí da bola com a Arrascaeta, quase saiu na cara do gol, porque o Gustavo Henrique é morto correndo dentro de campo. Ótimo na bola aérea, mas na bola ao chão ele tem passos muito lentos. E na nossa lateral esquerda é o que nós temos de melhor, Matheus Bidu. Ouvi falar também que poderia poupar Matheus Bidu porque o Hugo tá mais descansado. Quem que é Matheus Bidu na fila do pão pra poupar, cara? Pelo amor de Deus! Será que é só eu que enxergo isso? Será que é só eu que estou vendo isso? Matheus Bidu, um jogador jovem, jogador disposto, um cara que ajuda na recomposição de bola e ajuda um pouco no ataque, tem um cruzamento melhor que o Hugo. O Hugo não dá um cruzamento dentro da área. O Hugo não faz uma infiltração. Por que o Hugo tem que se começar a titular? Eu não consigo entender quem é Matheus Bidu hoje no futebol brasileiro para ser poupado. Então, cara, coloca o Matheus. O Corinthians não cai no Campeonato Brasileiro. Para de pensar em jogo contra os Porcos, que vai ser só na segunda-feira. Temos que pensar no hoje e Matheus Bidu tem que ser o nosso lateral esquerdo. Qualquer coisa fora desse padrão, amanhã vocês vão ver uma personalidade diferente aqui, acabando com a raça desse Ramon Dias. Se o Corinthians for desclassificado, porque tá com Memphis e banco, porque tá poupando Matheus Bidu, aí vocês vão ver uma personalidade diferente com esse Ramon Dias, tá? Então eu espero que ele entre com o Matheus Bidu na lateral. Aí a gente vem de 4 meio-campistas, que pra mim não tem que pensar. Não existe pensar. É Alex Santana e José Martínez. Ah, corintianeiro, se o Alex Santana não tiver em ritmo de jogo, apesar de jogou contra o Cuiabá e jogou bem, mas se ele tiver fora de ritmo de jogo porque ele estava contundido, aí é um outro cenário, ele estava contundido, aí... Desculpa, fiel. Aí é aceitável Charles e José Martínez, tá? Mas caso contrário, eu prefiro Alex Santana e José Martínez, porque o Alex Santana é muito mais jogador que o Charles. André Carrilho tem que ser titular hoje, é inegociável. É inegociável, porque o Ramon Dias, direto, ele tá colocando o André Carrilho no banco. André Carrilho é titular, porque ele faz a posição, pode ser o Corinthians com 3 volantes, porque ele ajuda na recomposição de bola e ajuda na armação. Ele é como se fosse um coringa, tem que jogar. E o nosso outro meio-campista é o Rodrigo Galo. Rodrigo Galo que tem caído de qualidade, hein, Galo? Você bateu o pé aí, você chorou, você quis um aumento de salário, merecidamente você conquistou, mas tá caindo de produção. Abre o olho pro Igor Coronado, tá aí no banco de reservas e toda vez que entra, tá entrando bem, tá? Então eu espero que o Rodrigo Garro possa dar resultados positivos hoje, porque é um baita jogador. E na frente, cara, tem que ser Memphis Depay e Yuri Alberto. Não tem conversa, não tem... É inegociável você entrar com o Romero. Não, cara, o Romero é inofensivo. O Romero, principalmente com 2 atacantes, o Romero só dá certo com 3 atacantes. E mesmo assim ele tem que ser centroavante, ele tem que ser jogador de dentro da área. O Romero fora da área não é ninguém. O Romero fora da área é inofensivo. Ele não tem o drible a seu favor, ele não tem o arranque a seu favor, já é um jogador de idade avançada para futebol, ele não tem velocidade mais a seu favor. Ele é um cara que sabe aonde a bola vai morrer. Ele é um cara oportunista dentro da área. Romero dentro da área é jogador de futebol. Romero fora da área não é jogador de futebol. Essa é a minha opinião. E se o Corinthians vai com 2 atacantes, você tem o Romero aberto na extremidade do campo, você tá com a menos. Não tem negociação no ataque. Desculpa, fiel, ainda tô ruim da garganta, tá? Essa virose quase me arrebentou, tá, fiel? Então, tem que ser Memphis Depay e Yuri Alberto. É inegociável, mesmo pro Thales Magno sendo um bom jogador. Não tem que negociar o ataque do Corinthians. É Memphis Depay e Yuri Alberto e espero que ele entre com essa escalação. E você, corintiano, o que vocês acham? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Jogo que acontece hoje às 9h30. Terá transmissão pelo SBT, pela Disney também.
Eu vou assistir pelo SBT e tomara que o Corinthians aí se classifique. Combinado? Então, fiel, já aproveitamos que estamos nesse gancho aqui, tá? Antes da gente ir pro mercado da bola, antes da gente ir para as principais informações do Corinthians, já vou falar sobre o Romero, porque eu tenho informações sobre a sua renovação de contrato, tá? Romero, que tem seu contrato, se não me engano, vencendo em dezembro agora. Fiel, tem uma cláusula contratual que se o Romero jogar 61% das partidas do Corinthians e conquistar algum título, o seu contrato é renovado automaticamente. São essas duas cláusulas contratuais que deixam o Romero mais perto de uma renovação com o Corinthians, tá? Mas essas cláusulas podem vir, vamos dizer assim, elas podem não significar nada se não houver um bom tratamento entre Corinthians e Romero. Mas como assim, corintianeiro? Se o Corinthians não quiser renovar com o jogador, o Corinthians pode chegar nele e falar, Romero, existe a cláusula aqui, você vai renovar aí automaticamente, principalmente pela cláusula dos 61% de partidas jogadas durante a temporada. Por quê, fiel? Porque o Romero já tem 58% de partidas jogadas, tá? Ele já jogou 58% das vezes. Para inteirar 61, mesmo que não intere por agora, no Campeonato Brasileiro vai inteirar. Então, automaticamente, o seu contrato tem que ser renovado. Só que se o Corinthians quiser negociar ele, Romero, olha, vem cá, vai renovar, mas vamos renovar com um salário mais baixo, vamos renovar assim, pode ser que ele saia do Corinthians, tá? E o Romero é um cara muito aberto. Se o Corinthians não quiser ele ali, independente da cláusula, ele não vai ficar ali por obrigação por causa de uma cláusula contratual. Ele vai pedir para sair, tá? Então, mesmo que o Corinthians não se consagre campeão da Sul-Americana, se renovaria esse contrato automaticamente pela porcentagem de jogos jogados. Eu sou da seguinte opinião. O Romero, na minha opinião, é um cara líder de grupo. É ele quem toma a palavra no vestiário antes do time entrar em campo. É ele que toma a palavra no vestiário depois que acaba o partido no vestiário, é ele. É ele que é o cara da palavra, é ele que incentiva os jogadores. É o Romero. É um cara experiente, é um cara vivido no clube, é artilheiro da Neoquímica Arena, é um cara que tem um carinho da torcida envolvido com ele. Eu renovaria com o Romero, contra a opinião de muitos que dizem que não renovaria. Corintianeiro, mas não é um cara mais que vai nos agregar valor? Cara, como não? Como não? O Romero tem nos ajudado fazendo gol aí, adoidado, cara. O Romero no Campeonato Brasileiro. O Romero tem fazido gol aí, adoidado, tá? De vez em quando ele apaga mesmo, e depois ele aparece de novo. Eu renovaria, não com condições de ser o titular do Corinthians para 2025, mas um cara do banco de reserva, um cara líder de grupo, um cara bom de grupo, um cara responsável, e um cara que sempre vai entrar no segundo tempo ali, ou sempre quando tiver uma contusão, uma oportunidade, ele vai entrar ali e fazer seus golzinhos. Então, eu aprovo a renovação de contrato com o Wendel Romero. Obviamente, com nenhuma promoção. Se ele quiser um aumento de salário ou algo do tipo, aí eu desaprovo. Mas continuar com o mesmo salário que ele ganha, continuar da mesma forma, eu apoio uma renovação de contrato com o Romero. E vocês, apoiam ou não apoiam? A informação final desta informação que estou trazendo para vocês é que o Corinthians está muito próximo sim de renovar com o Romero. Romero deve permanecer no Corinthians para 2025, certo, fiel? Ainda não está fechado, mas a informação que eu tenho de pessoas de dentro do Corinthians, corintianeiro, existe o interesse do Corinthians em renovar com o Romero por tudo isso que eu acabei de dizer aqui para vocês. Isso é informação, não é opinião. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, fiel. Agora vamos entrar aqui no mercado da bola, vamos falar sobre Alário e Pedro Raul. O que tem de verdade nisso, corintianeiro, o que não tem? Existe um contato entre Corinthians e Internacional por uma troca entre o atacante Pedro Raul e o atacante Alário, que pertence aí ao Internacional, tá? Se eu não me engano, ele é argentino, vou procurar saber. O Alário, no Brasileiro, juntando com o Gauchão, ele tem 15 jogos pelo Internacional e 0 gols. Não balançou a rede nenhuma vez. O Pedro Raul, as estatísticas dele também é péssima, até porque nem entrar em jogo ele joga. Nem relacionado para as partidas ele está sendo. O Corinthians investiu um alto valor financeiro e foi uma decepção geral. Ele não agrega nem nos treinos e nem no jogo quando ele entra, tá? Muito abaixo tecnicamente, pouco pega na bola, mas ele tem gols, o Alário não tem. A primeira proposta do Internacional era que o Pedro Raul fosse em definitivo para lá. O Pedro Raul vai ser definitivo para o Corinthians. Vai ser definitivo para o Inter. Olha, estamos dando o Pedro Raul para vocês de graça. E o Alário viria por empréstimo. Aí eu desaprovo total, porque isso seria, vamos dizer assim, pateticamente impossível de acontecer, tá? Seria
uma negociação totalmente patética se o Corinthians dissesse sim, porque você tá pegando um jogador que o Corinthians investiu muita grana e dando de graça para pegar um jogador via de empréstimo. Não, aí nada feito. Mas o Corinthians rejeitou e as negociações continuaram, tá, fiel? E pode existir sim um empréstimo entre o Alário e o Pedro Raul, ambos trocando os clubes. Só que o Corinthians pagaria uma porcentagem ao Internacional pelo salário do Pedro Raul, que é um salário altíssimo, tá? Pedro Raul ganha 800 mil reais no Corinthians e o Internacional não arcaria com esse valor para ter o Pedro Raul. O Alário já ganha menos no Inter. Então o Corinthians ajudaria o Internacional a bancar o salário do Pedro Raul. As negociações ainda continuam, estão conversando, não tem nada certo. Mas eu acho positivo para o Corinthians. Por quê? Vocês lembram do Corinthians e São Paulo, em que o Corinthians trocou o Alexandre Pato no Jadson do São Paulo? O Alexandre Pato foi pro São Paulo, não estava jogando nada no Corinthians, foi pro São Paulo e começou a jogar bem. E o Jadson não estava jogando nada no São Paulo, veio pro Corinthians e arrebentou. E foi o Jadson que a gente sabe que fez história no Corinthians aí, jogando ao lado do Rodriguinho, fazendo ótimos campeonatos, foi campeão paulista, foi campeão brasileiro. Então é uma boa troca tanto pro Inter quanto pro Corinthians, porque o Inter vai ganhar um atacante que quem sabe lá vira, porque o Pedro Raul fez gol adoidado no Goiás, depois foi pro Vasco, não teve muito bom, depois, se eu não me engano, foi pro Tigres do México, não teve bom também. E o Alário não tá jogando nada lá, de repente vem pro Corinthians aqui e começa a fazer gol, tá? Vai brigar por posição aí junto com o Héctor Hernandes no banco de reserva. Para os dois clubes, eu acho bom. Há negociações sim, fiel torcedor, há informações que o Internacional e o Corinthians estão avançados nessas negociações. Obviamente que nada pode acontecer agora com o mercado da bola fechado, mas há negociações entre Corinthians e Internacional para que essa troca possa acontecer aí na abertura da janela em janeiro. O corintianeiro, o que mais de informação você tem sobre isso? Que é o principal. O Pedro Raul acha uma boa e o Alário também acha uma boa fazer essas trocas, porque lá o Alário não tem chance. Acredita que vindo para um clube novo, vida nova, chances novas, ele pode conquistar sua chance no Corinthians. E o Pedro Raul lá a mesma coisa, tá, fiel? Vice-versa. Aqui no Corinthians ele não tem chance, com a chegada de novos atacantes não tem chance, e com a chegada de reforço vai acabar mais sem chance ainda. E aí, nessa inversão de valores, ele pode ganhar chance no Inter e o Alário pode ganhar chance no Corinthians, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Negociações avançadas com os dois jogadores, gostando dessa ideia da troca de clubes, e eu acho também positivo para o Corinthians. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Agora a gente vem para a última informação aqui sobre o Roger Guedes, que eu trouxe aqui para vocês vídeos anteriores. Aí a mídia foi trazer dias depois que o corintianeiro deu a informação do Roger Guedes, porque aqui nós somos bem informados. Só que a grande questão é, fiel, a patrocinadora Master do Corinthians, ela quer pagar um jogador pro Corinthians por via de gratidão, por tudo que eu já expliquei que o Corinthians fez, que poderia ter trocado ela e segurou até ela conseguir sua autorização nacional para operar no Brasil, tá? Com isso ela ficou grata ao Corinthians, tanto é que o Atlético Paranaense rescindiu com ela. E o Corinthians não, o Corinthians preferiu aguardar, preferiu esperar e a Esporte da Sorte conseguiu regularizar aí, né? A sua patrocinadora Master conseguiu regularizar nacionalmente para operar no Brasil. Com isso ela vai agradecer o Corinthians com um presente, seja com um jogador de expressão ou com um jogador midiático. O nome de Roger Guedes pipocou na mídia, mas o Roger Guedes tem aí um contrato a ser quebrado com o seu clube, que é o Al Rayyan, se eu não me engano é o Al Rayyan, clube do Catar, onde ele tem lá mais de 30 gols. E detalhe, o Corinthians teria que desembolsar mais de 10 milhões de euros só para a quebra de contrato, que foi o mesmo valor que eles pagaram para tirar o Roger Guedes do Corinthians, que equivalente aí vai dar quase 60 milhões de reais, tá? Fora aí a primeira parte concluída. Agora seria a segunda parte. Qual seria a segunda parte? O salário do Roger Guedes. E aí? Cara, Roger Guedes hoje no Corinthians, vocês acham que vem para ganhar 1 milhão? Vocês acham que vem para ganhar 1,5 milhão? Vocês acham que vem para ganhar 2 milhões? Vocês acham que vem para ganhar 2,5 milhões? Eu falo para vocês que o Roger Guedes, para jogar no Brasil hoje, é de 3 a 4 milhões de reais mensais. E o Corinthians já tem o Memphis Depay. Mesmo que a patrocinadora Master do Corinthians queira pagar o Roger Guedes, para mim já passa a ser um jogador muito caro. E as últimas informações que eu recebi é que ele aceitaria voltar para o Brasil com essas condições, ganhando 4 milhões de reais mensais, que teria uma boa parte paga pela patrocinadora Master do Corinthians e uma parte seria paga pelo próprio Corinthians. Aí vem os valores de inversão, tá? Porque
É o que eu penso e é o que a maioria dos torcedores do Corinthians pensa e é o que pode acontecer. O que estou falando para você não é opinião, é informação. O Corinthians pode optar por trazer 4 bons jogadores, tá? Do que pagar apenas um bom jogador. Porque se o Corinthians optar em pagar 10 milhões de euros, ou a patrocinadora master do Corinthians, 10 milhões de euros para o Al Rayyan, quase 60 milhões de reais, mais 4 milhões de reais mensais para um único jogador, o Corinthians pode pegar esse montante todo desse dinheiro junto com a patrocinadora master e trazer 4 bons jogadores a nível de titularidade absoluta. E é muito capaz de fazer isso. Você coloca 60 milhões de reais, mais 4 milhões de reais aí, vamos pôr por 2 anos, que seria um contrato de 2 anos, quanto que não vai dar isso? Obviamente que o Corinthians consegue trazer de 4 a 5 reforços de peso bom no mercado. Um lateral bom, dá para você fazer uma proposta decente pro Guilherme Arana, dá para você trazer um zagueiro de ponta, um zagueiro bom, um zagueiro midiático, igual o Hummels, que está saindo da Roma, que já tem um contato com o Corinthians, que também não é um salário barato, mas é um baita zagueiro. Dá para você investir no clube, tá? A gente já tem um jogador de referência. Por que não trazer mais 4 jogadores de expressão do que trazer apenas um Roger Guedes ganhando essa fortuna e com esse alto pagamento de quebra de contrato de 10 milhões de euros, sendo que o cara vai chegar aí fazer 2 aninhos e vai embora de novo, tá? Então eu prefiro que o Corinthians contrate 4 jogadores de expressão que chega jogando, que chega com nível de titularidade absoluta e pode ser que isso aconteça, tá, fiel? Se as negociações com o Roger Guedes não for facilitadas pelo próprio Roger Guedes, o Corinthians está analisando sua situação contratual, não sabe se ele tem os maiores números de direitos federativos ou não, porque no Corinthians ele tinha 60%, não sabemos como é o contrato com o Al Rayyan, estou procurando saber. Caso ao contrário, se ele não conseguir desvincular lá, ou não conseguir abaixar o seu nível salarial para jogar no Brasil, o Corinthians vai sim, é informação, o Corinthians deve desistir de Roger Guedes e optar em trazer 4 bons jogadores de peso, 4 reforços de peso, de nível de titularidade absoluta, do que o Corinthians chegar lá e pagar esse montante inteiro em apenas um jogador. E você, o que você prefere? Você prefere o Roger Guedes ou 4 jogadores bons? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Esta é a pergunta de R$1 milhão que o Corinthians está estudando junto com o Fred Luz e junto com o Fabinho Soldado, se vai investir tudo no Roger Guedes ou se vai trazer 4 reforços de peso. O Corinthians já tem alguns reforços em pauta, como o Matt Hummels, como o Eric Pulga do Ceará, também tem o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, que o Corinthians vai fazer proposta pelo jogador, é um jogador que o Corinthians quer muito, há um desejo do Guilherme Arana também em voltar para o seu ex-clube, pode pintar Guilherme Arana no Corinthians, então tem muitos jogadores bons para ser investido e não apenas o Roger Guedes. Obviamente que se vir o Roger Guedes vai ser 1000 maravilhas, é um baita atacante, mas se vir 4 reforços de peso também, não é de se jogar fora e é de se pensar sim, e é isso que atualmente o diretoria do Corinthians está fazendo. E eu quero saber sua opinião e qualquer informação que tiver aqui, eu vou trazer para vocês sem sombra de dúvida. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!